E você pode participar conosco mandando a sua mensagem pela hashtag correspondente médico. Doutor Fernando Gomes, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Elisa. Tudo ótimo? Vamos lá. Vamos lá, então. O nosso primeiro tema de hoje é sobre as consequências da Covid-19 no cérebro. Você que acompanha a gente todos os dias, viu que a gente até mostrou aqui, né, no nosso último encontro, o nosso colega jornalista, apresentador do Sport TV, Rodrigo Rodrigues. Ele vai ser velado a partir das 14h desta quarta e esse velório tem uma duração ali bem limitada, são apenas 20 minutos num espaço aberto, por causa do protocolo de enterro de vítimas da Covid-19, que permite, no máximo, 10 pessoas reunidas, seguindo as regras de distanciamento social. E o que aconteceu com o jornalista, caso você não tenha acompanhado? Ele sofreu uma trombose venosa cerebral decorrente da infecção pelo novo coronavírus. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, já tinham, inclusive, registrado esse mesmo problema em pacientes graves com a doença. Esse registro foi ali em meados de abril. Então, doutor, como é possível prever um problema assim? Então, Elisa, existia uma grande dúvida no começo, quando apareceu a pandemia, se os casos de trombose estavam relacionados com o fato do indivíduo ficar internado por muito tempo em ambiente de terapia intensiva, com muita invasão dentro do corpo, necessidade de catéteres, medicamentos e coisas assim, ou se de fato o coronavírus era capaz de provocar essa alteração na coagulação do sangue e a predisposição da formação desses coágulos. E agora a gente já sabe, né, que existe sim uma correlação entre o coronavírus e a formação de uma forma mais indiscriminada dos coágulos, o que pode provocar trombose em diversas partes do corpo, inclusive no cérebro. E de maneira bem simples, assim, o que é essa coagulação? Bom, vamos lá. O que é a formação do coágulo e qual é a importância dele para a manutenção da nossa vida? Então, aqui a gente tem um exemplo de um vaso sanguíneo normal, em que eu tenho paredes do vaso, a estrutura do plasma, que é o líquido que transporta as células, com hemácias, que são as células que vão fazer o transporte do oxigênio a partir do pulmão até os tecidos mais diversos do corpo, e também a presença das plaquetas. Vamos passar uma próxima arte. Elisa, quando existe uma lesão num vaso, se não existisse a formação de um coágulo, de um pequeno trombo, o que aconteceria? A pessoa teria hemorragia e poderia evoluir para a morte, ou então para a lesão do tecido de qualquer órgão. Mas na prática, o que acontece? Como a gente tem plaquetas e elemento dissolvido nesse próprio plasma com substâncias que vão formar essa adesão, podemos passar a próxima arte, por favor? Existe a formação de um coágulo, de um trombo com fibrina, que tem toda uma questão de proteína, e isso acaba representando a formação de uma primeira cicatriz na parede de um vaso, como se fosse um trombo mesmo. Eu tenho um vaso que furou, e aí vai lá o próprio organismo, se organiza juntando plaquetas e esses elementos do sangue de coagulação, formando esse pequeno trombo. Até aqui, tudo bem. A partir daqui a cicatrização acontece e vida que segue. Agora, quando eu tenho um distúrbio, eu tenho um problema, e a formação de coágulos é acentuada, como essa que a gente tem observado no coronavírus, esses vasos podem entupir. E dependendo do órgão relacionado com esse vaso que entupiu, o indivíduo pode apresentar problemas, quer seja no coração ou no cérebro, como foi o caso do jornalista. Certo. Quando a gente fala de trombose, a gente já associa popularmente ali as pernas, né? A trombose já pensa na perna. Mas não, a trombose pode ocorrer em qualquer parte do corpo ou não? A trombose pode acontecer em qualquer parte do corpo. Quando a gente fala o nome trombose venosa profunda de membros inferiores, acaba sendo uma doença que ela é comum e pode acontecer em pacientes hospitalizados ou pessoas com baixa mobilidade ou com alteração da própria coagulação do sangue, que tem um risco muito grave da eliminação desse trombo dos vasos da perna até a região do coração e do pulmão, levando à morte, acaba sendo uma causa de morte. Quando essa trombose acontece no cérebro, o que ocorre? O fluxo de sangue, tanto para chegar até o órgão como para sair dele, é interrompido. E dependendo da região onde isso acontece, o indivíduo pode apresentar sequela relacionada àquela parte do tecido cerebral que morre, que sofre e que morre. Quando essa trombose ela é generalizada e acontece em muitos vasos do cérebro ao mesmo tempo, principalmente nas veias, a pressão intracraniana pode aumentar, o órgão deixa de funcionar de forma adequada e o indivíduo pode evoluir para o coma e para a morte. Por isso que é tão grave e tão preocupante. Existe algum sintoma que possa fazer a pessoa perceber que algo não vai bem relacionado a essa trombose? Olha,
Quando aparece, por exemplo, uma trombose cerebral, o indivíduo pode mostrar alterações neurológicas, como fraqueza de um lado do corpo, alteração visual, dor de cabeça e problemas relacionados dessa forma. Mas quando existe trombose em outras partes do corpo, o órgão-alvo afetado vai manifestar, então, o quadro clínico correspondente. Quando o senhor fala em dor de cabeça, que dor de cabeça também pode ser causada por tantos e tantos motivos, mas só até para não deixar o pessoal muito preocupado, esse sintoma é sempre somado de outro, ou seja, não é apenas a dor de cabeça, ou sim, pode ser só a dor de cabeça? Esse sintoma geralmente é somado de outro sintoma, né? Você pode apresentar, por exemplo, uma crise convulsiva. Tem pacientes que, como a trombose acontece numa parte do cérebro e aquela região fica eletricamente instável, o indivíduo pode apresentar epilepsia e assim sucessivamente. E a dor de cabeça pode ser um comemorativo ou não. E por que existe essa soma da trombose com a Covid-19? Qual é a relação? O próprio vírus, durante o seu processo de invasão do corpo físico, ele interfere nos fatores de coagulação. E acaba provocando também lesão nas paredes do vaso, na intimidade microscópica desse tecido. E com isso, então, existe uma formação muito além do normal dos trombos, que podem provocar lesões realmente muito graves. Mas aí a pessoa tem... Você vê que são várias as dúvidas, né? Por isso que eu aproveito a presença do doutor aqui para tirá-las. E se você tiver também, por favor, mande-nos pela hashtag correspondente médico. A pessoa já tem uma predisposição ou não? Ela pode ser surpreendida na Covid-19 com essa complicação? Se a pessoa já tem a predisposição, e isso acontece de uma forma leve ou moderada do coronavírus, a gente tem aqui a explicação por conta da questão genética ou que a pessoa já carregava a doença. Mas, no caso, a pessoa pode não apresentar lesão nenhuma ou nenhuma alteração prévia relacionada à coagulação e quando manifesta o coronavírus, né, na sua forma de doença grave, precisando de suporte de UTI, de terapia intensiva, de ventilação mecânica e assim sucessivamente, existe então a formação desses trombos, possivelmente causando alterações nas mais diversas partes do corpo de uma maneira muito grave. E existe algo que possa ser feito para proteger, para se prevenir e isso não acontecer com a gente? Então, justamente para você controlar essa tendência a um aumento da coagulação, medicamentos são aplicados para que essa coagulação ela deixe de acontecer de uma forma excessiva. Então, isso pode e é feito durante a internação de pacientes que têm coronavírus. Ou seja, uma pessoa internada pela Covid-19, ela recebe um tratamento para a Covid e também para reduzir essa coagulação no sangue. Isso. Agora, eu tenho que falar também mais amplo. Outros pacientes também que ficam muito tempo internados em ambiente de terapia intensiva, que não movimentam os membros inferiores, que estão muito parados, que são fatores, todos esses que aumentam a chance de ter essa coagulação acelerada e aumentada, também recebem esse tipo de tratamento, que é um tratamento para a prevenção da trombose venosa profunda, que você falou sobre a questão dos membros inferiores, para evitar o tromboembolismo pulmonar, que é causa de morte. Se o meu pai e a minha mãe têm problemas já na vida e com trombose, qual a chance de eu ter também? Pode ser uma doença genética? Pode ter uma alteração genética e também alterações relacionadas ao estilo de vida. Então, o sedentarismo, a obesidade, o hábito do tabagismo, são todos fatores que podem aumentar essa coagulabilidade e deixar você numa situação de risco maior para desenvolver trombose. Por isso que é tão importante a gente ter um estilo de vida saudável. Sempre lembrando que o aparelho cardiovascular ele é importantíssimo para a manutenção do nosso corpo físico funcionando bem. Por isso que a gente sempre fala que informação é prevenção. Quando a gente se informa, quando a gente fica por dentro dos assuntos, a gente consegue esclarecer melhor as coisas. Por isso que é tão importante ter o doutor aqui conosco. Eu tenho um próximo assunto, ainda relacionado com o sangue, que é assim, uma notícia reveladora, mas antes, a Giovana Luizzi mandou uma mensagem pelo correspondente médico, a hashtag. Bom dia, doutor e Elisa. Havendo uma obstrução vascular, atualmente o protocolo deve incluir o teste para a Covid-19? Então, na verdade, sim, a gente está vivendo uma pandemia, né? Se você só apresentar o quadro do aumento da coagulação, existem diversas outras razões que a gente já conhece para levar a esse problema de saúde. Agora, a gente sabe que o coronavírus ele se manifesta através de alterações, principalmente respiratórias, quando vão levar para a questão mais grave que vão levar o indivíduo para a UTI. Então, na verdade, não existe essa inversão do papel. Olha, aumentou o risco de trombose, pode ser o coronavírus. Mas o inverso é verdadeiro. Se o indivíduo tem o diagnóstico de coronavírus, está internado e está precisando de cuidado intensivo, sim, precisa ser investigado porque ele tem um risco aumentado.
Olha, a pergunta que chegou aqui pela hashtag correspondente médico já é aqui um abre-alas para a gente trazer o próximo assunto, viu? O Marco Neto perguntou: Alzheimer é hereditário? Alzheimer tem uma idade que começa a afetar a pessoa? Então, vamos já trazer esse assunto aqui com uma notícia reveladora, viu? Pesquisadores de 4 países, liderados pela Universidade de Lund, na Suécia, descobriram o que pode ser o primeiro exame de sangue capaz de diagnosticar o Alzheimer. Para quem não conhece, o Alzheimer é uma doença que faz a pessoa perder a memória, assim, resumidamente, perder a memória num curto prazo. Além disso, quem tem a doença pode desenvolver outros sintomas e também alterações no comportamento que ao longo do tempo vão se agravando. O Alzheimer, inclusive, é retratado em vários filmes, né? No cinema, você está vendo aí as imagens, para quem gosta de cinema, Para Sempre Alice é o filme, onde uma professora é diagnosticada com a doença. Então, doutor, eu já lhe pergunto, qual a importância dessa descoberta, da possibilidade de você diagnosticar Alzheimer em um exame de sangue? Bom, o Alzheimer, ele é diagnosticado atualmente através do quadro clínico do paciente, do relato da família, de exames de imagem, então de ressonância do cérebro, tomografia do cérebro. Existem biomarcadores, inclusive no líquor, que pode ser retirado da espinha do indivíduo, a partir de uma punção lombar, e através desse diagnóstico de exclusão e de composição, você começa então um tratamento para pelo menos abrandar a evolução dos sintomas. Se a gente consegue fazer um diagnóstico precoce através de um exame mais simples, que é o exame de sangue, isso representa a possibilidade, primeiro, de saber que o indivíduo vai evoluir com algo que precisa de um tratamento específico e, segundo, você já alerta toda a família e todo o ecossistema que existe em volta desse paciente. Porque a gente sabe que a evolução do Alzheimer muitas vezes é muito sofrida, não só para a pessoa, mas como para as pessoas que amam e fazem parte da família, os amigos e toda a questão relacionada a essa vida, né, que existe dentro de casa e dentro da própria sociedade. Sim, as mudanças ali dia a dia, você vai vendo a pessoa mudar. Doutor, eu já compartilho então com o senhor aqui o Marco Neto. Alzheimer é hereditário? Existe sim uma correlação entre o Alzheimer hereditário, como se fosse algo genético, mas também existem casos que aparecem ser ter pai, mãe, tios com o mesmo diagnóstico. Então, começou um quadro de demência com alteração de memória depois dos 50, 60 anos de idade, a chance disso ser Alzheimer é quase 50% quando a gente pega uma demência. 25% demência cerebrovascular, que acaba sendo correlacionado com pequenos derrames que vão ocorrendo no decorrer da vida, e 5 a 10% hidrocefalia de pressão normal, que acaba fazendo um diagnóstico diferencial com Alzheimer. Lembrando que, Elisa, quando a gente fala de doença neurodegenerativa, uma não imuniza o paciente de ter outra. Então, a pessoa pode ter o Alzheimer, pode ter uma demência cerebrovascular e outras alterações. E quando a gente fala de hábito saudável, até o indivíduo que tem, por exemplo, a questão do alcoolismo, a longo prazo ele pode desenvolver uma lesão cerebral grave, e a gente fala da demência relacionada ao alcoolismo, que também muito pode parecer com o Alzheimer. Então, existe toda uma preocupação grande da medicina e da neurociência, porque se a gente está conseguindo esticar a nossa sobrevida, né, a gente está vivendo mais, a gente quer que essa vida, principalmente nos anos lá na frente, seja de qualidade. Pois é, com saúde, porque tem gente que fala assim, eu fumo a vida inteira, nunca tive problema, eu bebo a vida inteira, nunca tive problema, mas o que exatamente é o problema, né? Até que ponto está a sua vida? Tem qualidade? Não tem? Então é um assunto bastante discutível. Quando o senhor fala em demência, o que é exatamente a demência? Por exemplo, o Paulo Gilberto é de Patos, na Paraíba, e disse aqui, tenho esquecido com frequência de palavras que uso costumeiramente. Isso pode ser um indicador de que o Alzheimer está se aproximando de mim? Opa! Bom, essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Começou a ter alguns lapsos de memória e já pensa, ai meu Deus... Você fica apavorado. Eu estou com Alzheimer ou alguma coisa assim. Existem diversas outras causas para que a gente tenha alteração de memória. Desde falta de vitamina D, por exemplo, alterações relacionadas com o problema do sono, com a questão da atenção, e tudo isso então explicaria uma memória complicada. Mas se realmente acontece do indivíduo de uma forma consistente e perdendo a capacidade de memorizar, a alteração da sua identificação no espaço e principalmente algo que a própria família vai entendendo que o indivíduo vai mudando o comportamento, a gente tem que sim levar em consideração e começar aí um protocolo de investigação. Você tem alguém na sua família com Alzheimer? Você pode, pela hashtag correspondente médico, compartilhar com você como que é a sua rotina, quais são os desafios
de você com o seu parente que tem Alzheimer. Doutor, existe uma máxima ali, as pessoas costumam dizer que quem tem Alzheimer, na verdade, quem sofre é a família e não a pessoa com Alzheimer. Por quê? Quem tem Alzheimer não sofre? Então, eu vou falar um nome aqui que a gente utiliza na neurologia, para quando a pessoa ela não tem capacidade de perceber-se doente. Isso se chama anosognosia. E geralmente o paciente com Alzheimer ele tem anosognosia. Então ele vai apresentando alterações cognitivas relacionadas com a memória, com perda de outras habilidades mentais que ele tinha no decorrer de toda a sua vida, só que ele não percebe. Então, isso acaba sendo uma situação muito desafiadora para a própria família, porque percebe que a pessoa está mudando. Muitas pessoas, quando chegam para a gente no consultório, relatam, né, uma sensação de tristeza, porque falam, puxa vida, essa pessoa que está aqui é meu pai, mas não é mais o meu pai. E a gente sabe que isso é uma situação difícil, uma situação que requer carinho, que requer um entendimento diferente. Delicado, hein, gente? Mas é isso, a gente tem de falar a respeito de saúde para poder ali ter todo tipo de informação. Doutor, quando a gente fala de Alzheimer, existem níveis? Existem pessoas com casos mais graves ou menos graves? Existe uma diferença? Existe uma progressão. Então, de uma forma bem simples, Elisa, existe um quadro em que o indivíduo tem alteração de memória, alteração de comportamento, mas ok, ele vai seguindo a vida e ele está fazendo então seus exames, ele pode ser até informado se tem um diagnóstico ou não. Ele evolui para uma forma depois moderada, em que a vida já fica mais difícil, a sua autonomia pode começar a ficar comprometida e depois uma forma mais grave, em que a autonomia fica realmente comprometida, o indivíduo fica muitas vezes acamado, precisando de cuidados intensivos e ele perde a consciência de si próprio. Temos aqui mais uma participação pela hashtag Correspondente Médico. Participe conosco, mande a sua pergunta. É muito bom recebê-la e sempre saber de onde você é, viu? Conte a sua cidade. O Cristiano, cadê? Tá aqui. Ele é de Camboriú, em Santa Catarina. Ele pergunta, uma pessoa com epilepsia pode desenvolver Alzheimer? Tem relação? Olha só, essa pergunta é boa. A pessoa pode desenvolver Alzheimer porque uma não tem correlação exatamente com a outra. É lógico que o indivíduo que tem uma epilepsia grave, com uma alteração lenta e progressiva da entrada de informação dentro do cérebro, pode apresentar um quadro cognitivo que lembre aí um quadro demencial. Mas não significa que o indivíduo que tem epilepsia, ele tem maior risco de desenvolver Alzheimer. Não é assim que funciona. Então tá aí, não tem a relação. Doutor Fernando Gomes, eu sou tão repetitiva, todo dia eu falo obrigada por nos ajudar a compreender melhor, mas é verdade, né? Porque informação é prevenção sempre. Então, obrigada mais uma vez. Obrigado você, Elisa. Realmente, pessoas instruídas vivem melhor e esse é o nosso papel aqui na CNN, levar informação de qualidade para você daí de casa. Obrigado, Elisa. Boa. Obrigado, Rafael.